Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu sou o presbítero Ramiro, você está no canal Terra Fértil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho medo de crente. Tenho muito medo de crente. Eu tenho muito medo de crente que faz certas coisas e que só serve para denegrir o evangelho, corromper, mudar as pessoas de lado e dar mau exemplo. Eu tenho muito medo de crente assim. Eu tenho muito medo de crente que, por exemplo, tem isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, só como um manual para levar para a igreja, de lá para cá, de cá para lá, botar embaixo do braço, né? Bota embaixo do braço aqui e vai para um lado para o outro, mas não segue a palavra de Deus. Eu tenho muito medo de crente assim. Pô, sabe por quê? Porque esse tipo de crente, ele corrompe. Esse tipo de crente, ele encontra dentro de muitas igrejas muitos seguidores. Por quê? Porque quando você não segue a palavra de Deus, quando você não segue a palavra de Deus, quando você não segue a Bíblia, você está perdido. Você está perdido, meu irmão. Porque a gente tem que seguir a palavra de Deus. E seguindo a ela, a gente vai para o céu. Eu tenho muito medo de crente assim. Uma certa vez eu fui a uma determinada igreja, né? O pastor, o vice lá do campo onde eu congregava, pediu: irmão Ramiro, vai lá na igreja de fulano, fala com fulana, uma irmã lá, ungida do círculo de oração, vai lá porque ela está com uns movimentos meio estranhos lá. E eu fui lá, fui falar com ela, falei: irmão, o que está acontecendo? Está acontecendo isso aí na igreja e tal. A gente tem que seguir a palavra de Deus. Aí essa que ela falou para mim, ela falou assim: não, irmão, aqui não tem esse negócio de palavra, não. A gente segue aí o Espírito Santo, né? A palavra, a letra mata, né? Ainda tem crente assim. Eu tenho muito medo de crente assim, que diz que a letra mata. Eu tenho muito medo de crente que não fomenta o exame apurado das Escrituras, que não lê a palavra de Deus, que não examina a palavra de Deus. Eu tenho muito medo de crente que não pega a palavra de Deus e aplica em sua vida. Isso é muito perigoso e você pode acreditar. Tem muito crente assim. Tem muito crente que simplesmente tem a palavra de Deus simplesmente como alguma coisa que ele leva de lá para cá para representar que ele é um cristão. Na verdade, ele nunca foi um cristão. Ele nunca foi um seguidor de Cristo, cristão, pequeno Cristo. Ele nunca foi. Ele sempre foi um religioso. Então, é muito perigoso essas coisas. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de crente puxa-saco. Tenho muito medo de crente adulador. Eu tenho muito medo de crente que fica beijando os pés, né, da sua liderança para onde eles vão. Eu tenho muito medo de crente que não tem a sua própria personalidade, o seu próprio caráter. Não fala aquilo que pensa. Não fala aquilo que o seu coração está dizendo. Eu tenho muito medo de crente que não expressa a sua opinião. Guarda ela dentro de si e segue a liderança numa falsa dedicação ou numa falsa sujeição, né, à autoridade que ela é sobre a sua vida espiritual, porque simplesmente quer adular, quer falar bem. Então, chefe, chama ele de chefe, chama o pastor de chefe, o seu pensamento é o meu pensamento. Sucaça é minha casa. Você lembra daquele desenho? Pois é, tem gente que é assim. Eu tenho muito medo de crente assim, sem personalidade, sem dizer verdadeiramente o que ele acha, que floreia as suas coisas, que floreia as suas palavras, que diz que quando é perguntado uma determinada coisa que ele tem que expressar a sua opinião, ele fala de tudo, só não fala e não diz a sua opinião. Eu tenho muito medo de crente assim. Eu tenho muito medo de crente sem personalidade. Você lembra quando Jesus perguntou aos apóstolos: olha, o que diz o povo a meu respeito? O que eles dizem a meu respeito? Veja que ele perguntou a opinião deles. A opinião deles: olha, um disseram que o senhor é Elias, outro disseram que o senhor é Jeremias, outro disseram que é um dos profetas. Vocês pensam que eu sou o quê? O que vocês acham que eu sou? Olha só, se fosse o adulador, meu irmão, falar: não, tu és um profeta, tu és aquilo outro. Não, mas aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, revelou: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Então, o que ele falou para ele? Olha, não foi carne nem sangue que revelou, Simão, mas foi
o Espírito de Deus que revelou para você a verdade. Então, eu tenho muito medo de crente que não expressa a sua verdade quando ele é pressionado ou quando ele tem que dizer. Sabe por quê? Porque lá no púlpito, quando ele pregar, ele não vai expressar a verdade do Espírito Santo. Ele vai expressar a verdade dele. Então, ele tem que afagar um ego ali, um ego aqui. Ele não pode dizer o que o Espírito Santo fala, porque se ele disser, ele pode não pregar mais na igreja, né? Ele não pode mais pregar naquele local. Infelizmente, tem isso. Tá vendo? Outro medo que eu tenho muito medo de igreja que não dá liberdade ao Espírito Santo. Eu tenho muito medo de igreja que não deixa ninguém ouvir a voz do Espírito Santo. Tem que ouvir a voz da liderança, tem que ouvir a voz do líder, tem que ouvir a voz daquele que está, né, eclesiasticamente acima. Eu tenho muito medo de igreja que tem crentes assim, congregando lá, porque eles não estão firmados na verdade. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, nós devemos ser guiados em toda a sua plenitude. Quando eu falo liberdade com o Espírito Santo, eu não falo coisas como aquelas coisas que a gente vê, reteté, aquelas coisas, aquilo não é liberdade do Espírito Santo, aquilo é liberdade para bagunça. Então eu tenho muito medo de gente assim, muito medo de crente dessa maneira. Eu tenho muito medo de crente sectário, que acha que só a denominação dele vai para o céu. Eu tenho muito medo de crente assim. Eu tenho muito medo de crente que idolatra a sua denominação. Eu tenho muito medo de crente que acha que só a igreja dele tem a chave do céu. Quem entra na minha igreja vai para o céu. A sua não. Não, você adora a Cristo dessa maneira? Para mim, eu acho muito estranho. Não vai não. Você não vai não. Não, eu sou pentecostal. O quê? Batista, presbiteriano? Não vai não. Vai para o céu não, só vai pentecostal, porque nós seguimos o Espírito. Eu tenho muito medo de crente sectário. Isso é sectarismo, isso é separar as coisas. Cuidado, meu irmão. Igrejas assim têm a tendência, né, muito grande de virarem seitas. E aí você sabe o que vai acontecer com todas as seitas quando Jesus voltar. Vai tudo para o fogo eterno reservado para Satanás e seus anjos. Então, cuidado. Eu tenho muito medo desse tipo de gente. Muito medo mesmo. Eu tenho muito medo de crente que faz acepção de pessoas. Tu é pobre, meu irmão? Vão fazer acepção de você. Tu não tem carro, meu irmão? Tu vem de ônibus? Misericórdia. Vão fazer acepção de você. O quê, meu irmão? Você não fala direito, ou você prega, mas não pede para o fulano dar beijo de cicrano, olhar nos olhos de Beltrano, dar tapinha nas costas de cicrano, né? Falar Jesus te ama, Jesus te adora, Jesus quer você. Se você não fala essas coisas, meu irmão, quando você prega, você não pede para os outros da glória, meu irmão, vão fazer pouco caso de você. Por quê? Porque hoje em dia os crentes estão imersos nesses modismos, nesses trejeitos, nesses jargões e esquecem da palavra de Deus, esquecem de ser usado pelo Espírito Santo. Não é necessário nada disso, mas as pessoas vão te medir, a régua que eles vão medir é assim. Então tem que ser assim, tem que ser assado, vão te enquadrar. E se você não tiver no enquadramento que vão fazer, você está fora, né? Então eu tenho muito medo disso. Pessoas que examinam o outro de cima a baixo quando chega na igreja, vê se a pessoa está com uma roupa bonita, vê se a pessoa está com um terno bonito. Se não repetiu aquele terno aí, fulano, o irmão fulano, já veio na igreja umas 3 vezes com esse terno. Meu irmão, o terno está caro, você acha que está baratinho? A irmã veio com um sapato aqui uma semana e veio outra com outro. Examina, tem uma memória, meu irmão, tem uma memória prodigiosa para saber quando você veio com determinada roupa ou com outra. Tem a memória incrível, mas não tem memória para orar por você quando você está em dificuldade. Eu tenho muito medo de crente assim, crente que examina os outros pela casca, pelo exterior, não examina o interior, não vê o interior, não vê o coração, não vê o comportamento, não vê a vida, não vê a unção, não vê a dedicação, não vê a oração, nem o jejum que aquela pessoa faz todo dia, até mesmo por aquela pessoa que está examinando ela. Eu tenho muito medo de crente assim, eu me pelo de medo. Tenho muito medo de crente que não é servo, que não quer ser servo, que não quer servir, ele só quer ser servido. Eu tenho muito medo de crente que quer oprimir. Não, você tem que cumprir assim, porque é assim que é determinado para você fazer.
Se você não fizer assim, então você está fora. Você está alijado aqui da nossa congregação, nossa denominação. Eu tenho muito medo de crente assim. Crente que não é um líder, mas ele é um chefe, aquele que impõe. Não impõe pelo amor, não impõe pela liderança, não impõe pelo exemplo, mas impõe pela opressão. Eu tenho muito medo de crente assim, crente que ameaça com o inferno, crente que ameaça com a destruição, crente que destrói reputações, destrói pessoas, porque fala coisas que não viu, coisas que não ouviu, coisas que não sentiu. Eu tenho muito medo de crente assim, que não examina as consequências do que você fala, as consequências daqueles seus atos. Eu tenho muito medo de crente assim, crente que quer impor, crente que não quer servir, mas ele quer ser servido. E quanto mais é servido, mais ele se incha, mais ele incha o seu ventre. Eu tenho muito medo de crente assim também, crente orgulhoso, crente que por fora é uma aparência de humildade, mas dentro é lobo devorador, é uma pessoa orgulhosa, prepotente, em que as suas palavras não expressam verdadeiramente o sentimento que está no seu coração. Pessoas assim não herdarão o reino de Deus. Eu tenho muito medo de crente que tira a graça da salvação. Eu tenho muito medo de crente assim. Eu tenho muito medo de crente religioso. Você tem que cumprir tudo isso aqui para você ir para o céu. Esquece da graça do Senhor, esquece do perdão, esquece da misericórdia de Deus, esquece da justiça de Deus. O crente tem que agir de acordo com os ditames da denominação, porque se não agir assim, ele está enquadrado para fora, ele está fora dali. O pior, não é só fora da denominação, porque se você está numa denominação, meu irmão, nada mais justo que você cumpra os costumes e os ditames, né? Cumpra aquilo que é determinado pela sua denominação. Está lá no estatuto, é para você cumprir, já que você é membro. Eu falo quando a pessoa troca a graça pela execução do processo. Você está me entendendo? Então, se você executa aquilo ali, você está salvo. Se você não executa, você está totalmente fora. Eu tenho muito medo quando as pessoas tiram a graça que está aqui, ó, na palavra de Deus, a graça que nos salvou, o sangue de Cristo que nos purificou. Eu tenho muito medo quando um crente troca tudo isso por um cerimonialismo frio e inconsequente, que não vai levar ele para o céu, vai levar ele para a preocupação e vai levar ele para a tristeza. Eu tenho muito medo de crente assim. Eu tenho muito medo de crente no final, para acabar esse vídeo, que já está muito longo, eu tenho muito crente que se acha muito santo. Eu tenho medo de crente que acha que todo mundo é pecador, menos ele. Eu tenho muito medo de crente que acha que o céu está aberto só para ele, que ele tem um elevador exclusivo para ir para o céu quando ele morrer ou quando Jesus voltar. Eu tenho muito medo de crente que acha que ele vai ser o primeiro a subir, a estar com Cristo, a receber as vestes, o corpo glorificado. Eu tenho muito medo de crente que anda na rua discriminando as pessoas que estão do lado e do outro, porque se acha muito santo e não deve se corromper, não deve se achegar àquele que está perdido. Eu tenho muito medo de crente fariseu, eu tenho muito medo de crente que acha que é muito bom, muito importante, muito senhor de si, porque prega bem, porque ora bem. Eu tenho muito medo de crente que acha que a passagem dele já está carimbada lá para o céu. Tenho muito medo de crente. E por final, meu irmão, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo e muito temor. Eu tenho temor e tremor do Senhor. Eu tenho muito temor da palavra de Deus. Eu tenho muito temor do que Deus reserva para a minha vida, se eu não cumprir aquilo que Ele quer da minha vida. Eu tenho muito medo. Mas é medo misturado com temor, tremor. Não é medo da pessoa do Senhor, mas é medo de falhar com Ele. É isso que eu quero falar. Eu tenho medo de falhar com o Senhor. E aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pregando, aquele meu comportamento, seja alguma coisa que desagrade a Deus.
Não importa se eu estou desagradando muito ao homem, que a gente vai desagradar mesmo, tu vai desagradar, meu irmão. Você nunca vai, o homem nunca vai ficar satisfeito com você. Por mais que você faça, por mais que você trabalhe, por mais que você pregue, por mais que você ore, por mais que você compareça em todos os cultos da sua igreja, você ainda vai ser vítima de apontamento de uma falha ou de outra. Mas o Senhor não. O Senhor te examina com seus olhos, que são como chama de fogo, examina o seu eu, o seu interior. Não seja como esses crentes de quem eu tenho medo, não. Seja como um crente que tem temor ao Senhor. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de colocar lá os seus comentários, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Não esqueça de dar seu like para a gente, tá bom? Para ajudar o nosso canal a crescer, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.